Pessoal, hoje nós estamos na região de Barueri avaliando o Volvo XC40. A Volvo, na sua linha de SUVs, ela tem os 3 SUVs híbridos, o 40, o 60 e o 90. Esse aqui é o compacto deles, que não é tão compacto assim, afinal tem mais de 2,70 m de entre-eixos, né? E esse é a versão Inscription. Vamos pegar e falar o nome inteiro dele. É o Volvo XC40 Recharge, que a gente vê aqui, Hybrid, ou seja, híbrido, na versão Inscription. São 3 modelos que nós temos. Tem o Momentum, e o preço parte de R$ 259.950. O Inscription, que é esse aqui, por R$ 286.950. E o R-Design, que é a versão esportiva, R$ 291.950. No R-Design, as rodas são de 20 polegadas, enquanto esse aqui é de 19. O pneu é um Pirelli P0 235/50/19, montado nessa roda diamantada de 5 raios. Como todo carro premium que tem a chave presencial, a gente espera que ele abra o porta-malas, né? E aqui está. Abrindo o porta-malas, são 460 litros de capacidade. O step é do tipo temporário e aqui está o cabo de carregamento. É que o conector é do tipo 2, ou seja, a maior parte dos carregadores que a gente encontra hoje no Brasil tem esse tipo de carregador. E um negócio interessante que eu descobri agora essa semana usando esse carro: se você vai no Google Maps ou no Waze e coloca lá eletropostos, e se você colocar eletropostos Volvo, você encontra vários eletropostos para abastecer de energia elétrica esse carro. Fazer a avaliação tradicional do banco traseiro. Então, primeiro olhando a porta, não tem praticamente nenhuma novidade. Tem uma vedação para ruído de vento, uma vedação dupla. Por isso que esse carro é bem silencioso, aqui essa vedação. Aí tem outra vedação de poeira e mais a interna de poeira. Bom, tem 1,81 m de altura. O banco do motorista está regulado para a minha altura. Espaço suficiente para as pernas, joelho, para os pés. Interessante aqui um porta-objetos, né? Porta-telefone celular, talvez. Detalhe de acabamento, né? Do painel de porta, bem semelhante ao painel dianteiro. Forro claro. O que me incomodou um pouquinho, a sensação que eu tenho, é que esse encosto ele é um pouco mais em pé do que eu gostaria, vai. O que é desconfortável é o tamanho do túnel central, né? Que é um túnel central bem alto. O terceiro passageiro aqui fica com uma situação bem comprometida, apesar de ter a vantagem da saída de ar climatizado na traseira, esses porta-revistas aqui no banco dianteiro, boa visibilidade. A motorização híbrida, o que ele utiliza? Primeiro, motor a combustão. É um 3 cilindros, 1,5 litros, turbo com interresfriador, 4 válvulas por cilindro, total de 12 válvulas, acionamento do duplo comando, tá? Com acionamento por correia e variação de fase apenas na admissão. Esse motor a combustão, a gasolina, ele entrega 180 cavalos a 5.800 RPM e 27 kgfm entre 1.500 e 3.000 RPM. Então, esse é o conjunto principal que a gente vê. O segundo conjunto que está nessa posição é o motor elétrico, que entrega 82 cavalos e também 27 kgfm de torque. Mas a hora que faz a combinação dos dois motores, a potência se soma, então são 262 cavalos e o torque ele acaba sendo um torque combinado, dando 43,3 kgfm de torque. Agora, olha algumas coisas interessantes que a gente vê. Bom, primeiro, você já conhece carro híbrido,
essa fiação em laranja é a fiação sempre de alta voltagem, né? Aqui estão alguns dos módulos eletrônicos, a gente vê aqui os cabos de alta voltagem laranja ligado nele. Aqui está o filtro de ar que leva o ar fresco até o turbo. Aqui está a captação de ar fresco que vem pela grade, bem interessante. Hoje não dá para remover essa capa porque ela é presa com 4 presilhas Torx, não temos ferramenta no momento. Agora, uma coisa interessante, a gente vê 2 reservatórios de expansão do sistema de arrefecimento, ou seja, um é do motor, deve ser esse daqui, e o segundo é do sistema eletrônico, elétrico, porque eles trabalham com temperaturas diferentes, então são 2 sistemas de arrefecimento, bem interessante. E todo esse conjunto de motor a combustão e motor elétrico, ele está conectado a um câmbio de 7 marchas. É um câmbio automatizado por dupla embreagem em banho de óleo. Não temos opções de fazer troca de marcha no modo manual, mas o sistema faz todo esse gerenciamento automaticamente. Uma coisa que é bem interessante é, logicamente, a chave presencial. Sensor na maçaneta, não tem um lugar específico para deixar a chave dentro do carro, mas sei lá, em qualquer lugar tá bom. Partida para o botão, carregador celular sem fio aqui no console central. O histórico do AE no XC40 é bem grande, tem mais 3 ou 4 matérias de outros editores falando do XC40. Então tem coisa do Josias, do Arnaldo, do Veiga falando do design. Então talvez não perder muito tempo nesses detalhes aqui, mas só mostrar algumas coisas interessantes que eu notei. Bom, primeiro, toda a parte de banco é ajuste elétrico com memórias. O carro é muito bem acabado, bem premium mesmo. Toda a parte de ergonomia que a gente tem aqui é muito bem estudada, está tudo bem na mão. A central multimídia, em que ela é vertical e ela acaba trabalhando com 2 painéis aqui em algumas situações, né? Então aqui você tem uma central de controle com várias funções, onde você pode inclusive ligar o modo esportivo, que é onde desliga o controle de estabilidade de tração. O controle de cruzeiro você pode também modificar as configurações dele. Veja, é bem bacana, né? Você pode a conexão apenas do Apple CarPlay, ela é pelo USB, né? Então aqui você acaba tendo a tela dividida, projetando o Waze ou algum outro aplicativo. E tem outras funções aqui, né? Status do carro, mostrando nível de óleo, mostrando consumo. Veja, é bem completa. Desempenho do motorista, aqui mostra as médias de consumo que a gente tem feito. E o volante multifuncional, você tem a parte do rádio, computador de bordo na direita e o controle de velocidade de cruzeiro. E aqui tem uma coisa bacana, controle de velocidade de cruzeiro adaptativo, ou seja, ele mantém a distância do carro da frente, e se o carro diminui a velocidade, ele diminui, e tem aquele sistema de frenagem autônoma de emergência também. Tá? E além disso ele tem o quê? O sistema de permanência em faixa. Então você aciona a permanência em faixa e ele te mantém o carro no centro da faixa, facilitando. Você não pode tirar a mão do volante. Se você fica um tempo sem a mão no volante, ele não é um carro autônomo. Ele te avisa que você precisa assumir o comando e desativa tudo. Bom, vamos até o posto, conhecer o carro por baixo e depois a gente anda para mostrar alguns detalhes a mais. Estamos aqui no posto Mackenzie, em Tamboré, e vamos fazer aquela análise técnica por baixo, né? Bom, primeira coisa que a gente vê
aqui na parte frontal é que ela é bem fechada, tem algumas entradas de ar aqui nessa placa, que é uma placa plástica. Você vê que para fazer a troca de óleo do motor, obriga a remoção dessa placa, né? Em defletores de ar na frente das rodas, ou seja, tudo para melhorar bastante a aerodinâmica pela parte de baixo do veículo. A suspensão, ela é do tipo MacPherson. A gente vê aqui o braço de controle chapa dupla, bem reforçado. O articulador é fixado por rebite, ou seja, dificulta um pouco mais na hora da manutenção. E esse braço ele tem uma bucha horizontal aqui na frente, que é a bucha de controle, e atrás a gente tem a bucha vertical, que é a de conforto. O subchassis, ele tem interessante uma ancoragem aqui na parte posterior e ele vem até a parte frontal. Ele tem uma boa rigidez, digamos assim. Aqui na parte central, o que a gente observa diferente de outros carros híbridos e elétricos? A bateria de tração, que é a bateria de íons de lítio, ela é posicionada na longitudinal do veículo. Então a gente vê uns cabos de alta tensão saindo pela frente, né? E aqui o túnel central, onde passa o escapamento, ele é um pouco deslocado do centro do carro. E toda essa parte central também, ela é fechada, de modo a permitir um bom escoamento de ar e uma boa aerodinâmica. E até mesmo o tanque de combustível, ele tem um outro defletor plástico aqui, que envolve todo o tanque de 49 litros. Na suspensão traseira a gente vê um subchassis que ancora todos os componentes. Temos braço inferior, ele tem um defletor plástico também para melhorar o escoamento de ar. Ela é em multibraços, né? Com mola helicoidal, amortecedor pressurizado, ok? E tem também a barra anti-rolagem, que está posicionada aqui mais para frente, e que tem esse reforço adicional aqui no subchassis para dar mais resistência ainda a todo o conjunto. O freio é a disco nas 4 rodas, sendo que na dianteira é disco ventilado. E o freio de estacionamento, ele é de acionamento eletromecânico. Bom, agora que já conhecemos por baixo, vamos andar com o carro. Agora vamos conhecer as principais características desse sistema híbrido do XC40. Primeiro, falando da parte de direção, a gente vê o esforço, tanto estático quanto aumentando a velocidade, ele praticamente se mantém com o mesmo esforço, ou seja, ele vai aumentando, né, o peso no volante, mas como pela velocidade já vai diminuindo, então fica um negócio bem agradável de dirigir. A centragem é bem positiva, a resposta em curvas, retorno para dirigir em trânsito de cidade, a hora que você faz uma esquina, o retorno do volante é bem rápido. E olha, muito bom o sistema, muito boa a calibração. Na parte de suspensão, o que a gente vê? Aquela bateria que está aqui longitudinal no assoalho, ela aumenta aí talvez uns 100 e poucos quilos no peso total do carro, mas ela está bem distribuída entre o eixo dianteiro e traseiro. Então você sente um pouco mais de movimentação do carro como um todo, mas muito bem controlado, não tem nada de desequilíbrio da traseira ou da dianteira. Eu gostei bem. Tem um trecho que eu passo perto da minha casa, passo todo dia com todos os carros que oscilam demais. E esse XC40, ele passou bem neutro ali, vamos dizer assim, né? O comportamento em curvas também, ele é bem neutro. Você pode forçar um pouco mais na curva, ver se ele vai escapar mais de dianteira ou de traseira, e não incomoda.
Aí vamos falar dos modos de condução. Aqui no painel a gente tem um botão aqui que, ao acionar, ele apresenta para a gente todos os modos de condução: híbrido, individual, power e puro elétrico. Então, e tem também um outro modo off-road que só em velocidade, em outras condições que ele entra. Mas é interessante aqui mostrar, né? Primeiro, no híbrido, a gente tem o carro faz a escolha de se vai estar dando potência com o modo elétrico, como agora estamos só no elétrico, ou agora que entrou o motor a combustão. Então ele vai selecionando entre o motor a combustão, o elétrico. A hora que você freia, ali no painel a gente vê o botãozinho, o ponteiro vindo para baixo, indicando que, olha, agora está carregando a bateria. E toda essa comutação entre motor a combustão e motor elétrico é muito assim, suave. Você praticamente não percebe se entrou um ou entrou outro. Tem que estar muito ligado para perceber a hora que entrou o motor a combustão. E por quê? A cochinização do motor, toda a integração desse motor ao carro, ela está muito bem feita. Então, na hora que o motor entra, motor de 3 cilindros, que teoricamente é um motor que vibra um pouco mais, tem uma vibração natural um pouco maior, ele não incomoda, né? Quando a gente coloca no modo individual, veja que interessante, o painel de instrumentos, ele muda para um contagiro. Então aqui na direita virou contagiro, então agora você consegue ver qual que é a rotação que o motor está funcionando. E na condição do motor desligar, quer ver? Vamos pegar na próxima baixada aqui. O motor seguramente vai desligar, lá o motor a combustão desligou. E agora a gente está aqui só com o motor elétrico acelerando o carro. Eu estou acelerando o carro, agora já entrou novamente o motor a combustão. E tem um outro detalhe que aqui também pela central de multimídia a gente faz, que aqui eu estou com o battery hold, ou seja, conservar a carga da bateria. Então eu vou desligar essa opção de conservar a carga, né? Então o que vai acontecer agora? Aquela minha autonomia de bateria que está indicando ali embaixo a 21 km de autonomia de bateria e 20 km de autonomia de gasolina, ela vai começar a cair e o motor a combustão vai ficar mais tempo desligado. Então é uma condição bem interessante. Então o que é recomendável? Se você vai usar o carro em estrada por um longo período, como eu saí de Campinas e vim para cá com o carro de Campinas até Barueri, aqui em Tamboré, o que eu fiz? Eu deixei acionado a conservação de bateria. Para quê? Para quando você chegar num trecho de cidade, você usar a bateria, porque é muito mais econômico do que andar com combustível. Então e o interessante é que se você utiliza o navegador que está embutido aqui na central multimídia, o carro, deixando no modo automático, ele faz essa escolha para você, ou seja, entre bateria e motor a combustão, de modo a te dar uma reserva de bateria para quando você chega no trânsito de cidade, no ande e para de cidade. Vocês escutaram um toque e apareceu ali no painel uma câmera. Aquilo ali o que é? É a indicação de que tem um radar, né? E o mesmo acontece com as placas de velocidade. Você vê ali na esquerda piscando 30 por hora, 60 por hora, que ele tem as leituras de placa e indicam então qual que é a velocidade da via. E o outro modo de condução é o modo Power, né?
Quando eu entro no modo Power, praticamente o que acontece? O motor a combustão está acionado direto. Para quê? Para que você tenha toda a potência disponível, né? Tanto do motor a combustão quanto do motor elétrico combinado. Então, obviamente, nessa condição Power, você tem acelerações muito mais prontas, porque aqui entra o motor a combustão e o motor elétrico, né? Então, os dois te dando os 262 cavalos de potência para você se divertir. Em termos de consumo, acontece o inverso, né? Não tem cafezinho de graça, como a gente sempre diz. Se você quer mais potência, você vai ter mais consumo também. Vamos fazer aquela nossa arrancada tradicional numa subida. Vamos parar aqui. Estamos no modo Power, modo Drive, não tem modo Sport, não tem como trocar marcha. Então vamos arrancar aqui e ver. Ele deu uma patinadinha. Vai ver que ele acelera bem. Ou seja, 0 a 100 declarado pela Volvo no XC40 é de 7,3 segundos. Para um SUV de 1.700 quilos, é um número bom. A velocidade máxima é limitada em 180 km por hora. Isso é uma determinação corporativa da Volvo para todos os seus carros. E o último modo que tem é o modo puro elétrico. Aí aqui eu fico totalmente elétrico. Então, eu só vou dirigir enquanto eu tiver carga da bateria. Eu dirijo somente na condição elétrica. Na descida dessa serrinha aqui, a gente está fazendo a carga da bateria ali no painel. E obviamente a hora que acelerar. Porém, se você precisar de potência, e como o motor elétrico tem só 82 cavalos, se você precisar de potência e acelerar a fundo, ele vai entrar o motor a combustão para te dar a potência necessária. Por exemplo, aqui eu vou fazer um exemplo aqui nessa descida mesmo. Então agora que acelerei tudo, aí, ó, entrou o motor a combustão, deu uma berrada aí, e a hora que você tira o pé, volta para o modo puro elétrico. E tem o modo charge, ou seja, carga. Se eu coloco esse modo aqui, o que vai acontecer? O motor a combustão vai estar prioritariamente funcionando e dando carga à bateria. Então, se eu tiver com sobra de combustível no tanque, quiser carregar a bateria para chegar na cidade e ter a vantagem de andar no modo elétrico na cidade, eu posso acionar aqui o modo charge, ele vai carregando até eu chegar na cidade. Lógico que isso aí vai te dar mais consumo. Mas já que estamos falando em consumo, o que eu observei? O computador de bordo, ele está no canto inferior direito do quadro de instrumentos, e a operação dele é pouco intuitiva. É um dos botões aqui do próprio volante que faz a atuação, mas indicação de consumo. No trecho de Campinas até Barueri, o consumo foi de 7 litros para 100 quilômetros, né? Então, convertendo isso para o que a gente entende melhor, dá cerca de 14 quilômetros por litro de combustível. Gasolina, eu vim de Campinas aqui no modo hold, ou seja, mantendo a carga da bateria. Se eu tivesse andado no modo híbrido, talvez esse consumo tivesse sido um pouco melhor. A Volvo declara que o consumo desse carro pelo ciclo
WLTP, que é o ciclo global hoje de medição, ele dá em torno de 45 km por litro. Mas para conseguir isso daí tem que ser, acho que um pouco de mágico, viu? Porque eu nessa semana inteira usando o carro, eu cheguei a fazer 20, 25 km por litro em algumas situações, ou seja, saindo de casa com a bateria carregada e dirigindo até descarregar totalmente a bateria. E esse é um dado interessante desse carro, é a possibilidade de você carregar na sua casa, numa tomada de 220 volts, você pode carregar a bateria, demora cerca de 3 a 4 horas, você tem a bateria totalmente carregada, que te dá essa autonomia de 40 a 45 km no modo elétrico. Obviamente, para conseguir carregar essa bateria em 3 horas, não é porque o sistema do carro é muito superior, não. É porque a bateria é pequena, né? A bateria é uma bateria de apenas 10,7 kWh de capacidade, e por isso que também ela só te dá os 40, 45 km de autonomia. Concluindo essa avaliação, eu notei aqui 3 pontos que eu considero negativos no carro. O primeiro, obviamente, é o valor, né? E principalmente a diferença entre o antigo XC40, que não era híbrido, para esse daqui. Segundo item que me incomodou foi a modulação do pedal de freio. Ele acaba sendo muito agressivo em algumas condições, né? E o terceiro foi a parte de consumo. É praticamente impossível alcançar os 45, 50 km por litro declarados no ciclo WLTP. E como pontos positivos, eu gostei bastante da suavidade, né, dessa transição entre os modos elétricos e combustão. O desempenho é muito agradável também. E a parte de todo o pacote de segurança, né? Tanto a parte de bolsas infláveis, quanto a parte de segurança, de frenagem autônoma, assistência ao motorista, alerta de ponto cego e tudo mais. Também é um pacote bem completo. E por último, uma coisa que é bacana é o tempo de recarga da bateria. Fácil de recarregar na tomada de 220 volts em casa. Em 3, 4 horas você sempre tem a bateria cheia, né? Bom, espero que vocês tenham gostado de mais esse vídeo. Se gostaram, deixa aí o seu like, deixe o seu comentário, né? E até a próxima.